Para quem não me conhece, sou Randy Marcos, fisioterapeuta, criador da metodologia Desvendando a DTM. Uma metodologia onde eu ensino a você a eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento e lotar a sua agenda, até porque resultado gera resultado. Com uma real caracterização de um expert, daquele que consegue ter resultados acima da média. Essa é a verdadeira caracterização, o verdadeiro conceito. Então, chegou a hora de você se tornar um expert em ATM e focar nos seus resultados. E aí, a primeira coisa que eu quero que você entenda. Essa live, ela, dentro do que a gente traz de DTM na vida real, ela está baseada em uma paciente que eu recebi há 15 dias atrás. A paciente chegou para mim com muito apertamento e dores crânio-cervicais, tá? Então, esse apertamento e dores cervicais, ela chegou com a seguinte queixa: doutor, eu não aguento mais sentir essa dor. Doutor, eu já procurei vários profissionais e não consigo melhorar dessas dores. Por favor, me ajude. Me falaram que você pode me ajudar. E quando ela chegou para mim, realmente estava com uma limitação de rotação mais para a esquerda do que para a direita. Estava com uma limitação importantíssima de extensão cervical. E tudo que ela forçava um pouco mais gerava dor. E aí ela me trouxe um fato importante. Doutor, isso já tem em média 5 anos. Então, há 5 anos que eu sinto essa tensão. Agora tem um detalhe. Essa tensão, ela foi gradativamente aumentando. Primeiro começou com muitas tensões no ombro à esquerda e depois foi evoluindo para todo esse meu lado esquerdo até chegar à limitação de rotação. Então, ela trouxe esse caso para mim e que eu comecei a tentar pensar um pouco mais, tá? No caso, comecei a ouvir um pouco mais a paciente e tentar entender o que ela estava de fato tendo sobre o corpo dela, afetando, agredindo. Porque a dor orofacial, a dor crânio-cervical, a disfunção de ATM, ela é uma disfunção multifatorial. E você precisa entender isso quando você quiser determinar a sua estratégia de tratamento. E aí, quando você entende que existe essa estratégia multifatorial de adaptação, de compensação, você tem que pensar em quais fatores podem estar relacionados a isso. E aí, ela traz categoricamente um fator importante. Aliás, 2. Primeiro, doutor, em uma das perguntas que eu fiz, eu perguntei: você teve algum tipo de cirurgia no corpo diante de todas as outras, tá? Estou citando uma. Então, ela fez, sim, eu tenho 2 cirurgias. Eu tenho uma prótese mamária, uma colocação de silicone e tenho uma cirurgia de lift facial. Estava com muita gordurinha aqui, doutor, e resolvi fazer dentro de um procedimento só. Show de bola. E pasme, gente, eu comecei a fazer alguns testes. Comecei a verificar a tensão de cadeia ascendente relacionando com o movimento de cervical. Comecei a equilibrar as tensões de pavilhão auditivo e região posterior e ela sentiu um alívio de forma imediata. E o que é que isso tem a ver? É exatamente porque as cirurgias, vamos dizer assim, as cirurgias comprometem o equilíbrio das fáscias musculares, o equilíbrio neurofisiológico. E é exatamente sobre isso que a gente vai começar agora, tá? E aí é o seguinte, qual a relação das cirurgias plásticas em relação à dor orofacial do paciente? Como as cirurgias plásticas se relacionam com dores e queixas na ATM? Um dos fatores que não lhe ensinam dentro da faculdade é como as cirurgias
plásticas podem gerar dores musculoesqueléticas. E essas dores musculoesqueléticas podem estar associadas a dois fatores básicos. A alteração biomecânica por retração cicatricial e cirúrgica. Essa retração cicatricial e cirúrgica, dentro do processo dessas cirurgias, afetam a mobilidade tecidual. E o outro ponto super importante que vai limitar o seu resultado com o paciente de ATM é que quando você realiza um corte na região de qualquer área, por exemplo, na pele aqui da face, você tem categoricamente uma agressão ao dermátomo. Você tem também áreas de músculos que são possivelmente alteradas, de faces que são alteradas. E quando você altera o dermátomo, você gera informações neurofisiológicas a partir desse dermátomo para o nível neurológico a que ele está sendo inervado, a que a pele gera a sua aferência de controle medular. Desta forma, falando-se de crânio anterior, essas alterações no dermátomo têm a ver com o trigêmeo. O trigêmeo é o nervo relacionado com essa região, com essa sensibilidade em área anterior, principalmente em área de pavilhão auditivo e essa região de mandíbula. E daí é que tem o detalhe. A relação da cirurgia plástica com a ATM está na questão do dermátomo, alteração neurofisiológica, alteração e agressão do nervo trigêmeo, mas também por alterações mecânicas, que aí elas podem ser tanto locais, quando a gente tem o pinçamento e a costura. Presta muita atenção, quando eu pinço, eu tensiono isso. Quando eu tensiono e faço essa cicatriz nessa região, o que acontece, Randy? Eu aproximo o ângulo da mandíbula do processo mastoide. Esse processo mastoide vai ficar encarcerado aqui, que vai gerar uma tendência de rotação do meu temporal. Da mesma forma, se eu tenho uma tensão a nível anterior de tórax por conta de uma cirurgia plástica de colocação de silicone, eu tenho o aumento do volume do seio e a fáscia puxando anteriormente meu ombro, enrolando e afetando todo o tendão central que chega até a língua, trazendo uma anteriorização da cabeça e do pescoço. Essa anteriorização da cabeça e do pescoço, segundo evidências claras, e aí é importante que você tenha esse conhecimento para poder saber eliminar a dor do paciente de ATM já no primeiro atendimento. Evidências já trazem que alteração de cabeça e pescoço da postura leva ao seu paciente a maior sintoma da ATM, a maior disfunção temporomandibular. E aí está as principais relações que eu quero iniciar esse conteúdo explicando para você. Iniciar este processo explicando para você. E aí, dentro desse processo, como diagnosticar corretamente as relações entre as cirurgias plásticas e os distúrbios de ATM e os sintomas do seu paciente? Então, para que você consiga eliminar a dor do seu paciente no primeiro atendimento, lotar a sua agenda, ter mais resultados em menos tempo com o seu paciente, você precisa ter o conhecimento base dessas relações. E o primeiro conhecimento base é você entender que o diagnóstico ele passa inicialmente pelo processo de escuta. Após ouvir, você precisa integrar, correlacionar as estruturas associadas. E a partir do momento que você correlaciona e integra, você consegue observar o comprometimento de cada área.
de como essas áreas estão relacionadas. E a partir daí, sim, dessa vez, você conseguir trazer para o seu paciente onde está a causa do problema. E se você suspeita da cicatriz, você precisa categoricamente inibir a influência dessas cicatrizes, com testes específicos que, a partir do seu conhecimento, você pode realizar. A partir do conhecimento, você pode executar. E a partir disso, ao inibir as influências das cicatrizes dentro da função das cadeias musculares e das alterações funcionais do sistema estomatognático, você tem o seu paciente com clareza da causa-consequência em relação às disfunções do sistema estomatognático e o sofrimento do seu paciente, correlacionando com essa cicatriz de uma prótese mamária ou de um lift facial, de uma cirurgia estética. E dentro dessa perspectiva clínica, você precisa entender, você precisa correlacionar o que o seu paciente tem de mais importante para ser tratado. Então, o diagnóstico passa por esses pontos. Passa em entender quais são as estruturas, integrando os sistemas e fazendo os testes específicos para inibir a relação e o sofrimento do seu paciente. Vocês que estão participando aí ao vivo comigo, você que está assistindo também vai poder ver isso depois. Se você tem pacientes, ou até mesmo você, né, como fisioterapeuta, né, como dentista, tenha tensões na região da mama, por exemplo, por prótese de silicone. Alguém aí tem prótese mamária, prótese de silicone? Quem está participando ao vivo aí, as meninas, por exemplo, vocês têm esse padrão de prótese de silicone, prótese mamária, você pode facilmente tentar perceber o quanto essa prótese, dentro do diagnóstico, pode estar afetando a sua mobilidade crânio-cervical. E aí é da seguinte forma, você vai encontrar os principais pontos de tensão associados com essa cirurgia, com essa cicatriz. E aí tem dois pontos de relação. Você tem o ponto de tensão muscular propriamente dita, onde a face está bem tensa, e você tem os pontos relacionados com a cicatriz. Tá? E aí você tem dois pontos de avaliação. Ou você palpa e inibe a tensão muscular, ou você palpa e inibe as cicatrizes, se for inframamária, ou se for até aureolar. Se for o homem, a gente faz a inibição com o apoio na mão da paciente. E a partir daí, comparar a causa e efeito dessas relações cicatriciais com a compensação do sistema estomatognático do paciente. E aí você vai começar a entender que existe uma demanda alta de pacientes precisando de tratamento e que cada vez mais que você entende e acessa esse conhecimento e consegue absorver esse conhecimento, você consegue eliminar mais rápido as dores do paciente, tá? E por que é tão fácil errar o tratamento do paciente com disfunção de ATM nestes casos, em casos de cirurgias? Porque, principalmente, você foi ensinado na faculdade apenas a tratar quando teve aula, porque muitos de vocês não tiveram aula, a dor na ATM como foco local. E aí fica difícil você querer eliminar a dor do seu paciente ATM. Fica difícil você querer construir um raciocínio clínico. Fica difícil você conseguir conduzir o tratamento do seu paciente de forma mais assertiva. E por isso eu estou trazendo essa live, porque você precisa acessar os conhecimentos, tá?
Acessar os conhecimentos que geram resultado. E o primeiro ponto de erro é você não ter o conhecimento de que as cirurgias, de fato, afetam o paciente. Esse é o primeiro ponto. Você tem que ter isso claro na cabeça, de que as cirurgias podem estar afetando o seu paciente, sim. E segundo ponto é entender de que forma essas cirurgias podem estar afetando o seu paciente. De que forma essas cirurgias podem estar agredindo o seu paciente. Porque diante desse processo, você vai tentar enxergar se é um problema só mecânico ou se é também um problema neurofisiológico. Então, o principal ponto é não saber, não ter o conhecimento em relação a isso. E o segundo ponto é não saber integrar, enxergar o quanto o seu paciente com disfunção de ATM sofre por conta dessas cicatrizes e cirurgias plásticas. Esses são pontos de erro. E aí você precisa focar os seus estudos para conseguir objetivar o seu raciocínio clínico em busca da causa verdadeira dos sintomas, da causa base. E a partir daí, ter o seu paciente satisfeito com o seu resultado. A partir daí, você ter segurança na abordagem do seu paciente. Tá? Então, como é possível, de forma biomecânica, a cirurgia plástica, principalmente as faciais, o lift facial, afetar biomecanicamente a ATM? Um fator primordial são as retrações teciduais. Primeiro ponto, onde você tem o corte, basicamente nessa região, tem a atração e você tem o pregueamento ao redor do pavilhão auditivo. Esse pregueamento, gente, vai trazer de forma proprioceptiva e tensional essa região mandibular e essa região de mastoide em apertamento, em aproximação. Isso faz com que nervos como o aurículo temporal, que vem inervar essa região de pavilhão auditivo, seja afetado, raízes relacionadas com essa região sejam afetadas. E quando a gente tem um ponto de tração, de retração nesse ponto, você tem uma tendência de aproximação e compressão. E essa aproximação e compressão desequilibra o eixo crânio-cervical, jogando a primeira vértebra cervical para o outro lado e gerando um desequilíbrio entre o posicionamento do occipital com a cervical e o posicionamento da mandíbula em relação à maxila desse lado com o outro. Dessa forma, tônus musculares estão diferentes de um lado em relação ao outro. Músculos supraioideus que executam a abertura da boca têm uma funcionalidade totalmente diferente em relação ao outro lado. Daí sim, você começa a ter um padrão de abertura e fechamento deficitário. Você começa a ter um padrão de posicionamento de cabeça e pescoço equivocado, disfuncional, que começa a dar dores e tensões no crânio, dores referidas devido aos nervos dessa região. E pouco a pouco o paciente começa a ter um problema na ATM, que aí já vem o estalido como sendo o início do sintoma desse paciente, como sendo o começo do sofrimento da disfunção relacionada à disfunção de ATM do seu paciente. E a partir daí, você precisa ter o conhecimento básico para saber por onde começar a atender esse tipo de paciente. E assim, você conseguia ter mais resultado em menos tempo. Você conseguia eliminar a dor do seu paciente de ATM de forma rápida. Essas relações anatômicas que não trazem para a gente durante a faculdade e em muitas pós-graduações limitam o seu resultado. E eu não quero que você erre esse processo. Eu não quero que você
perca essa noção anatomofisiológica que pode estar na base de todo o sofrimento do seu paciente e limitando o seu resultado. As relações anatômicas são extremamente importantes. Extremamente importantes. E levam você a um nível de compreensão maior. Um nível de compreensão onde agir. Qual a melhor técnica? Qual o melhor procedimento para colocar no seu paciente? E aí, o resultado aumenta. Resultado aumentando, número de indicação também aumenta. A indicação aumentando, a agenda começa a criar volume. Não a pequeno prazo, mas a médio e longo prazo. Eu quero trazer para vocês mais um ponto, que é qual a relação das cirurgias com os estalidos na TM? Os estalidos, você precisa entender que são afetados pelas cirurgias, pelas retrações cicatriciais, por pregueamento e pinça, suturas nessa região que limitam a dinâmica da abertura e fechamento de um ATM em relação à outra. O detalhe é que a cicatrização mais tensa de um lado vai levar a uma restrição maior desse lado e uma tendência de estalido do outro. O estalido do outro lado vem com a tendência de aumentar a mobilidade da mandíbula para ganhar a amplitude de movimento devido a essa pinça que ficou aqui, a esse tensionamento que ficou aqui devido à cirurgia de um lift facial. Como também você tem uma tendência de criação de estalidos por conta da alteração do cabeça e pescoço e tensionamentos em fáscias anteriores, que aí, quando você vem de baixo para cima de forma ascendente, essa tensão puxa a mandíbula para trás. Puxando a mandíbula para trás, vem a compressão. E aí, compensações intraarticulares começam a surgir para ganhar amplitude. Se a ATM está muito presa, você tem categoricamente uma tendência de forçar mais para isso gerar a amplitude necessária para a fonação, para a mastigação e assim sucessivamente. E assim sucessivamente. Então, os estalidos, eles vão ocorrer da maioria das vezes nos pacientes com lifting facial por conta de problemas contralaterais que estão associados com a cicatrização intensa, que limita o movimento, a abertura, a fluidez da dinâmica em relação à abertura. E dentro dessa forma, ao abrir, fica limitado. Aí o outro lado aumenta a força de abertura e começa a mobilizar acima da média o disco articular. E aí, se você quer eliminar o estalido, eliminar o comprometimento da ATM do seu paciente, você precisa focar através desse conhecimento específico no tratamento contralateral. Aí sim, o resultado começa a acontecer mais rápido em menos tempo. Aí sim, tudo começa a ter clareza. Tudo começa a você aprender o que nunca foi ensinado, lhe fazer a pensar, a não tratar só o sintoma. E eu quero lhe conduzir para que você consiga escolher a melhor técnica de tratamento. Mas tudo passa por uma base daquilo que você foi negligenciado na sua formação, tá? Daquilo que você não aprendeu, tá? E aí, quando você passa a aprender, passa a ter conhecimento, você começa a ter essa perspectiva, tá? A ter essa perspectiva. E é super importante que você entenda a construir, a ir além disso. E entender também que uma cirurgia de lift facial, de prótese mamária, pode desencadear uma atrofia, uma hipotonia, um desequilíbrio do sistema estomatognático, tanto local como geral, que vai afetar a dinâmica desse paciente, que vai afetar a
função do sistema estomatognático, que aí sim você precisa observar como encaixar cada ponto, como trazer o seu paciente para perto de você, para aumentar esses resultados, para poder você entrar diretamente no foco do resultado do seu paciente, tá? E aí, essa construção que eu quero trazer para você, galera do YouTube, do Facebook e do Instagram. Essa construção é para que você se torne um profissional mais assertivo, porque pouco é ensinado entre a relação dessas cicatrizes com o sofrimento do paciente. E não adianta você saber reproduzir técnica, você tem que saber o que de fato está acontecendo, o que de fato está comprometendo o seu paciente. E dessa forma, o que está comprometendo o seu paciente precisa ser orientado por você, precisa ser levado ao paciente de forma que ele entenda e saiba aplicar no dia a dia, e saiba conduzir no dia a dia. E aí, Randy, o que orientar para este tipo de paciente? Gente, você precisa entender que se você quer eliminar a dor do seu paciente de ATM de forma rápida, eliminar o estalido, ter mais pacientes, você precisa agregar valor a esse paciente. Você precisa oferecer algo a mais para ele. E a orientação para o trabalho domiciliar nesse tipo de paciente é estritamente importante. E aí, primeiro, você tem que saber o diagnóstico correto, como eu já falei, onde você tem uma tensão associada ascendente ou local. E a partir disso, o estalido de um lado tem a ver com o problema homolateral ou contralateral. E a partir desse ponto, do diagnóstico, através do conhecimento específico para poder gerar resultado que eu quero que você comece a ter, você ensina o seu paciente a liberar, a liberar, a liberar as cicatrizes, a manipular. E entenda que, por mais que você ensine no paciente, ele sempre vai precisar de você, principalmente pós-cirurgia. E é importante que você dê esse recado a ele. Porque uma vez cirurgia, sempre cicatriz. Uma vez cicatriz, sempre comprometimento neurofisiológico e sempre limitação biomecânica. Talvez uma limitação não tão intensa, não tão frequente, mas uma limitação que vai gerar uma recorrência do surgimento do sintoma, uma recorrência de sofrimento. Tá? E dessa forma, você, para construir o raciocínio clínico e levar o seu paciente a ter menos dor, você precisa ter essa base. Você precisa integrar e trazer esse conhecimento para o seu paciente. Tá claro para você, gente? Tá claro para você? É extremamente importante isso, tá? É extremamente importante. Dentro desse contexto, você aprenda a trazer essa perspectiva, que você aprenda a eliminar essas dores do seu paciente, porque é aquilo que ele precisa, é de um profissional que consiga eliminar o sofrimento dele, tá? Então, gente, é isso. Era isso que eu queria trazer para vocês nesse DTM na vida real, um DTM focado no caso clínico, como eu expliquei, da paciente no início, e eu fiz exatamente cada passo desse com você, que foi avaliar, fazer o diagnóstico diferencial, inibir as cicatrizes e liberar essas cicatrizes. O que é que aconteceu? A paciente saiu muito feliz, com menos peso crânio-cervical, com menos sofrimento e extremamente grata pelo tratamento, porque poucas pessoas tinham ensinado isso a ela. Tinha ensinado que essa cirurgia dela tinha afetado tanto o sistema estomatognático, tinha comprometido tanto a função do corpo dela.
E aí, quando eu trouxe esse conhecimento e quebrei os padrões de retração cicatricial, quebrei os padrões de compensações das cadeias musculares e consegui gerar um padrão melhor biomecânico, a gente começa a ter o seu paciente sem dor em menos tempo. Você começa a acelerar seus resultados. Você começa a evoluir, a crescer, a fazer com que o seu paciente tenha um bem-estar, uma função corporal mais equilibrada. É dessa forma, trazendo a história clínica do paciente, fazendo a contextualização e gerando resultado. É esse o meu objetivo. Eu quero que você consiga ser um expert em ATM, consiga eliminar a dor do seu paciente por conhecimentos específicos. E eu faço questão de trazer, de inovar, justamente porque poucas pessoas falam disso, poucas pessoas ensinam isso a você a gerar resultado com esse tipo de paciente. Gente, é isso. Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Boa quarta-feira. Essa foi a nossa live, o nosso conteúdo de hoje. Muito bom.